Esse projeto, Tardelli, para você, apresentado pela vereadora, tem força para ser levado a sério na Câmara de Florianópolis? Eu acho que a política, ela tem essas coisas, né, Janaína? Tá bom, vamos ser aqui, olha, todo mundo sabe que a função do vereador é a fiscalização das contas do município. Ele é importante, ele é fundamental na vida das pessoas que moram naquelas cidades. Mas de vez em quando escapa alguma coisa. A propósito dessa notícia muito interessante, vou aguardar agora o dia do Coringa, o dia da Mulher Maravilha, certo? Do Homem Invisível, do Homem-Aranha. Vai ser o dia do Gibi, por que não, né? Certo? Dia do Pantera Negra também. Dia do Pantera Negra, certo? Eu fui ver, assim, leis curiosas e pitorescas, e, por exemplo, no município de Rio Claro, uma cidade linda, deliciosa, aprazível, altamente desenvolvida no interior do estado, durante quase 100 anos foi proibido comer melancia. Oi? Havia uma lei que proibia a ingestão, o consumo, venda de melancia na cidade. Mas por quê? Porque se atribuía a melancia alguma coisa lá atrás, há 100 anos atrás, como transmissora de alguma doença, de alguma coisa assim. Então eles, por uma medida de saúde pública maluca, né? Desculpe, maluca. Pronto. Olha que ele já se autocorrige, já estou viu? assim, ó. Público do grande debate. Já estou assim. Por favor, escapou. Tem tanta coisa que escapa no elevador, por exemplo, de gente tão sem graça depois. Existem... Agora que eu entendi. Eu demorei para entender. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Existem leis muito peculiares, certo? Por exemplo, havia leis na minha cidade, certo? Havia uma lei, ou na cidade que meu pai nasceu, que deu um dia do município a uma minhoca. Verdade. Havia um programa na televisão, Cidade contra Cidade, um dos canais, não sei se é da sua época, é isso? Né? E tinha que se apresentar algo inusitado. E a cidade que o meu pai nasceu, não vou dizer o nome até para poupar a cidade disso, apresentou uma minhoca gigante. E a minhoca ganhou, e essa prova decidiu o jogo, e a delegação voltou para a cidade com a minhoca herói municipal. No dia seguinte, o que faz o prefeito? O quê? Uma lei dizendo, está instituído o Dia Municipal da Minhoca. Como não? Para celebrar a minhoca que venceu e tornou a cidade conhecida nacional e mundialmente, por que não? Mas essas coisas, eu acho engraçado que fazem parte do nosso folclore, fazem parte da nossa vida, não vai diminuir a Câmara de Vereadores de Florianópolis por causa disso. Se essa lei for sancionada, certo? Fica lá, não precisa entrar com ação de inconstitucionalidade dessa lei, deixa ela lá, é engraçado. Olha, hoje é o dia do Batman, já pensou o que é isso? As criancinhas indo para a escola de Batman nas escolas municipais, vai ser engraçado. Eu não sei qual vai ser a merenda escolar. O que o morcego come? Mas olha só, que a ideia dela é falar sobre o crime na cidade. Parece engraçado, mas não é tão engraçado assim. Mas, por favor, sejamos um pouco mais sérios. Não dá pra gente começar a falar sobre criminalidade a partir do Batman, certo? Fica uma discussão um pouco infantilizada. Não sei, a Janaína, que já veio toda de preto, pode responder melhor, né, Janaína? Então, eu aprendi muito na Assembleia Legislativa, né? Porque eu cheguei na Assembleia com a minha cabeça, que é uma cabeça assim muito... Vamos economizar, vamos ser eficazes, né, eficientes. Então, eu era extremamente crítica a essa ideia de ter projeto, dando nome disso, nome daquilo, né, o dia disso, o dia daquilo. E era muito crítica, né, porque eu, pela formação jurídica, logo fui para a CCJ. Então, eu era sempre contrária a esse tipo de projeto. E o que foi que eu aprendi? Não com os colegas. Muitas pessoas podem achar, por força da pressão dos colegas, ela cedeu. Não. Eu aprendi que o povo gosta. E isso me tornou mais humilde, mais tolerante com essas iniciativas. Porque as pessoas, acreditem, batem na nossa porta, no gabinete, e pedem esses projetos. Eu lembro de uma senhora que bateu no gabinete, claro que eu não vou falar o que ela me pediu, uma coisa totalmente ilícita, mas ela vai saber que eu estou falando dela e eu acho deselegante. Ela queria que eu fizesse um projeto instituindo um determinado dia.
Falei, meu Deus, eu falei, senhora, mas desculpa, eu não entrei aqui para... Eu falo a verdade, né? Eu falei, eu não entrei aqui para fazer projeto de dia, eu entrei aqui para propor pautas, propor programas, e essa senhora ficou ofendidíssima. E disse, mas eu votei em você e agora você me trata desse jeito. Eu falei, mas qual era o projeto que ela queria, Janaína? Eu prefiro não falar porque ela vai identificar, entendeu? Tá. Era o dia de uma homenagem a um... Olha, tem um deputado que me antecedeu que ele fez projeto de lei sobre o dia de todas as doenças que os senhores possam, assim, imaginar, doenças que eu nem sabia que existiam. Mas tem dia que vai ter 10 doenças, né? Então, assim, eu como cidadã, sabe, eu não me conformo. Só que, na condição de deputada, eu precisei aprender que existe uma expectativa da população com esse tipo de projeto. Então, hoje eu sou mais humilde. Falando sério, o dia de alguma coisa dá visibilidade a algo que é importante. Sim, mesmo esses projetos que não pessoas. tem, assim, aparentemente não tem uma razão de ser, né? Às vezes tem ali um interesse turístico, gera uma movimentação na cidade, faz um evento. Então hoje, né, talvez eu seja, depois de ter sido deputado, um ser humano melhor, né? Porque eu era muito da eficiência, né? Eficiência, entendeu? Hoje eu melhorei, então eu já compreendo, respeito os parlamentares que pensam diferente, porque eles representam parcelas da sociedade. Mas é válido, só para a gente fechar aqui com um minutinho para cada um, é válido que a gente escute, deve ser, imagino que seja assim, você vê parlamentar, escute a população e realmente entenda o que é que precisa ser visibilizado e trabalhado. E às vezes, aquele tema que tem que ser trabalhado, ele vai variar de tempos em tempos. Por exemplo, em algum momento a melancia foi importante em Rio Claro, né? Mas a gente tem que entender assim, a criação de determinados dias de reflexão por um tema grave, num tema é importante. Né? Por exemplo, o Dia da Consciência Negra foi um avanço muito bom na discussão de toda a questão racial brasileira, o racismo brasileiro. Nós temos o Dia da Síndrome do Transtorno Autista, certo? Que é interessante para a gente discutir também. Uma síndrome muito pouco entendida e alvo dos preconceitos todos que a gente pode imaginar. Mas claro que existe o limite da razoabilidade. Eu acho que o parlamentar está lá para isso. A nossa querida Janaína aqui deu um exemplo disso agora. Certo? Ela teve que dizer para essa senhora que a procurou, deve ter dito com muita educação, com muito trabalho, para não ofender até a sinceridade de quem propunha aquilo. Olha, não posso propor isso porque é o meu nome, como autor do projeto de lei, que vai estar lá escrito. Eu não quero colocar, certo, Janaína Pascoal numa tolice como essa. É um dever que o parlamentar tem até de autoproteção. Da mesma forma como o ministro não pode estar em qualquer lugar, o deputado não pode assinar qualquer proposta de projeto de lei. Tem que ter um pouco de cuidado nisso. Né? 30 segundos para a gente encerrar, Janaína. Não, é isso, a minha cabeça é muito assim, o parlamento custa muito, entendeu? Então, na minha cabeça, teria que diminuir o número de parlamentares, retirar um pouco desses projetos de nomeação, de homenagem, trabalhar mais com situações concretas, com alguma eficácia para a sociedade. Mas o que eu percebi nesses 4 anos que serviram mais do que um pós-doutorado, né? A minha cabeça é muito minoritária. Então, sendo uma pessoa democrática, eu tenho que reconhecer isso, sabe? É duro, foi um aprendizado ali no dia a dia, em concreto, entendeu? Vendo como a minha mente é uma mente minoritária. A população gosta desses projetos, gosta.